Olá, dando seguimento ao nosso estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Muito bom estar com vocês que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook ou YouTube, dando visibilidade a essa grande obra de Kardec, ainda muito esquecida pelo movimento espírita. Estamos fazendo o estudo sequencial e hoje vamos estudar a Revista Espírita do mês de julho de 1862. É uma revista que contém 8 artigos, bastante interessantes, como de hábito. Podemos ver aqui a pedagogia e a forma como Kardec aborda os assuntos, às vezes até assuntos que já foram tratados em outras revistas anteriores que já estudamos, mas Kardec sempre traz algo de novo, uma reflexão mais completa, uma ideia que às vezes não fez parte do artigo anterior. É natural que algumas temáticas mais relevantes ou que ocorrem com mais frequência em nossas vidas sejam tratadas mais de uma vez, muitas vezes, na literatura espírita, aqui na Revista Espírita. Portanto, vamos ver hoje novamente o assunto acerca do suicídio, por exemplo, sempre válido, sempre oportuno, porque os números, veremos, ainda nos impressiona. Mas a revista de julho de 62, ela começa com um artigo que particularmente eu tenho uma afinidade muito grande. Já o utilizei em algumas palestras. Ele, inclusive, o mesmo artigo, com conteúdo diferente, mas a ideia é a mesma, este chamado O Ponto de Vista. Está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2º, mas lá no Evangelho ele está um pouco mais sucinto. E aqui na Revista Espírita vamos encontrar de forma mais ampla e completa. Por isso que é interessante sempre estudarmos as obras de Kardec, se possível, conectadas. Então, há uma determinada temática e você vem buscar uma complementação, por exemplo, na Revista Espírita. E muitas vezes vamos nos deparar com essa situação. Às vezes na revista o assunto está mais amplo, há mais artigos sobre o mesmo assunto e essa repetição faz com que possamos entender melhor as nuances de determinados assuntos que nos surgem. Então, o ponto de vista é interessante porque é um convite para que nós possamos observar quão importante é a forma como nós entendemos ou enxergamos a vida. E, por consequência, a nós próprios, o próximo, porque Kardec diz que as coisas mudam de aspecto conforme o ponto de vista em que são consideradas. Por ele dá alguns exemplos simples. Se você está do alto de um monte, olhando lá para baixo, você vai ver o tamanho das coisas insignificantes. Às vezes, de cima do monte, você olha um caminhão, você olha um animal de grande porte, você olha um grupo de pessoas e de cima do monte parece algo tão pequenino. Quando você está lá perto, desce o monte, vê que está diante de algo muito maior do que lhe parecia de cima do monte. Hoje em dia, podemos usar o exemplo do avião. Quando olhamos lá pela janela do avião lá embaixo e vemos as casebres pequenas, às vezes viajando à noite à luz das cidades, que parecem tão pequeninas, mas na verdade são grandes cidades. Então, o ponto de vista, como você olha, faz uma grande diferença. E em relação à vida, Kardec nos traz esse mesmo raciocínio, porque a doutrina espírita trouxe para muitos esse novo enfoque, uma nova forma de enxergar a vida. Qual é o nosso ponto de vista sobre a vida? Então, quando nós temos o ponto de vista que o Espiritismo nos ensina da vida futura, e aqui Kardec fala algo interessante,
a vida futura para nós já não é mais uma expectativa, não é uma probabilidade, não há dúvida a respeito da vida futura. Para nós espíritas, ela é uma plena realidade, plena convicção, porque hoje isso é demonstrado através de provas irrefutáveis, através da mediunidade, através do intercâmbio espiritual. Os espíritos nos contam acerca desta vida futura, nos contam que somos espíritos imortais em trânsito na Terra, de passagem, com uma finalidade nobre de progredir. Então, quando nós temos este ponto de vista da vida futura, com a certeza, como ele diz aqui, que a doutrina espírita nos traz, e passamos também, por consequência, a ter um entendimento mais amplo a respeito da vida da alma, isso tem um impacto na nossa forma de ser, nas nossas escolhas, na nossa atitude, naquilo que nós priorizamos. Enfim, é uma verdadeira revolução moral em nossas vidas. Agora a gente olha esta vida da alma, não mais circunscrita a uma única existência, a unicidade da vida, não mais 30, 40, 50, 70 anos, mas eternas, e que já tivemos no passado. Somos princípios espirituais que fomos criados por Deus há bilhões de anos, em torno de 2 bilhões de anos ou mais. Então vejamos a nossa história passada e a eternidade que nos aguarda. Então Kardec fala que quando nós analisamos dentro da perspectiva oposta, aquelas pessoas que enxergam a vida como se fosse única, que não tem essa visão de vida futura, ou a pessoa é materialista, ou ela é incrédula em relação ao futuro, e ela então tudo ganha uma proporção diferente. Como a vida é única, a pessoa naturalmente terá uma pressa de buscar tudo, de usufruir os prazeres. Kardec diz aqui de forma bem pedagógica, a menor pedra que ofere afigura-se um rochedo, uma decepção o desespera, um revés o abate, uma palavra o enfurece. Com a visão limitada ao presente, aquilo que toca imediatamente exagera a importância dos menores acidentes. E para este tipo de pessoa, com esse ponto de vista da vida limitada, equivocada, triunfar, então, diz ele, para essas pessoas passa a ser algo quase que único na vida. Triunfar, a gente tem que tripudiar sobre o outro. Olhamos o outro como um inimigo ou alguém que nós estamos sempre competindo para estar adiante, para estar melhor, para estar acima daquela pessoa. Então a vida passa a ser praticamente uma competição exaustiva, que por consequência nos desgasta, nos perturba. Então para esses que têm a visão de uma única vida, sobretudo com esse viés mais materialista, o triunfar sempre vai ter essa característica material. E a pessoa, naturalmente, que fará de tudo para triunfar, a qualquer custo. Tudo é legítimo em nome de uma falsa felicidade, em nome do ter, em nome do destaque. Então é uma vida muito vazia. Então Kardec fala quantos talentos desperdiçados que poderia ter sido melhor empregado, quanta raiva, quanta insônia por conta desse triunfar materialmente, né? Que febre de inveja causa o sucesso de um rival. Então vejamos como a forma como nós enxergamos a vida vai impactar a nossa qualidade de vida, os objetivos, a forma como nós enxergamos o outro, e naturalmente que isso nos faz sofrer em demasia e de forma desnecessária. Agora, Kardec nos fala, quando nós olhamos sobre essa perspectiva da vida futura, essas questões ganham contornos diferentes, né? Ele diz assim, né? Como então lhe parecerão mesquinhas e pueris as ambições, a inveja, as vãs satisfações do orgulho. Então, quando a gente passa a entender a vida da alma como sendo uma estação passageira, e ele diz aqui, a vida espiritual como a vida real, que é
ilusão tomar parte pelo todo, isto é, a vida do corpo apenas transitória, pela vida definitiva do espírito. Então, Kardec está falando dessa necessidade de desiludir-se, ou seja, sair da ilusão de que a vida é única e que nós temos aqui que priorizar o material. Então, quando nós passamos a ter esta plena convicção da vida futura, isto muda positivamente a nossa existência. E ele faz uma observação também interessante, talvez naquele século XIX, ainda fosse maior do que hoje, mas ainda existe. Ele diz que muitas pessoas preferem até o materialismo do que acreditar no inferno, na possibilidade de sofrer eternamente. Ou preferem também o materialismo do que um céu de contemplação perpétua à direita do Pai. Então, muitas pessoas param para pensar entre o inferno. Então, eu tenho a possibilidade de sofrer eternamente ou ficar a eternidade contemplando, o que não deixa de ser uma ociosidade. Então, muitos, por conta desse cenário que algumas teorias religiosas apresentam, preferem o nada. E, naturalmente, que também, ao adotar o nada, essa perspectiva materialista, acabam tomando atitudes impensadas e refletidas que lhe comprometem moralmente. Mas a doutrina espírita veio nos trazer, repito, através das testemunhas, os espíritos que voltam através da mediunidade, acerca dessa prova irrefutável da vida futura. Não mais as penas eternas, não mais a contemplação perpétua, mas uma vida no mundo espiritual muito pujante, muito ativa, a nossa verdadeira pátria, o nosso verdadeiro lar, onde lá vamos colher aquilo que nós aqui estamos semeando. Então, a lei de causa e efeito, e com o potencial divino dentro de nós, a fim de que a cada reencarnação possamos ir desenvolvendo este potencial. Então, vejamos que Kardec coloca aqui, se a humanidade inteira sonhasse com a vida futura, isso tudo não periclitaria neste mundo? Ou seja, se nós acreditássemos na vida futura, será que a gente não desdenharia o presente, o hoje, a matéria? E o Espiritismo nos ensina que não, né? Que com a vida futura, nós vamos perceber que a vida futura está conectada com o nosso presente. O que nós realizamos hoje refletirá no nosso porvir, na nossa vida futura. O estado de felicidade ou infelicidade, as culpas ou a consciência em paz. Portanto, está conectado. Então, não é porque o Espiritismo nos fala dessa vida futura, do nosso verdadeiro lar, que nós desprezamos o presente. Muito pelo contrário, entendemos que o presente é muito importante, que a reencarnação é uma abençoada oportunidade que o Pai nos concede. Então, não há como desconectar o hoje, este momento de vida corpórea, de reencarnação, com o amanhã, quando retornamos em espírito para a pátria espiritual. Kardec cita como alguns monges fizeram, né? Que nesse desejo de uma vida mais espiritualizada, isolaram-se do mundo e foram viver realmente recolhidos, apenas orando, distantes do convívio com o próximo, ou para alguns das tentações do mundo para não fraquejar. E é algo equivocado, porque nós estamos aqui no mundo, né, para viver no mundo sem ser do mundo, como disse Jesus. E Jesus é um exemplo de um espírito, digamos assim, mais evoluído, mais espiritualizado que nós conhecemos e que viveu no mundo, corpo físico, transitou pelo cenário físico, conviveu com as pessoas, enfim, não se furtou a esta convivência, a estar na vida em sociedade, relacionando-se com o próximo, enfrentando inclusive as dificuldades e as adversidades do mundo, mas de forma pulcra, honesta e elevada, vencendo moralmente a todas essas questões. Então é um equívoco achar que nós vamos, por acreditar na vida futura, não valorizar o presente. Pelo contrário, a doutrina espírita valoriza muito o presente. Nos fala, como diz Kardec aqui no texto, nós vamos desenvolvendo o raciocínio e trazendo alguns pontos, né? A vida corpórea é necessária ao espírito, né?
diz ele, é uma das engrenagens da harmonia universal. A felicidade do espírito na vida espiritual é proporcional ao seu progresso e ao bem que pôde fazer como homem, do que resulta que, quanto maior importância adquire a vida espiritual aos olhos do homem, mais sente este a necessidade de fazer o que é necessário para se garantir o melhor lugar possível. Olha que texto bonito. A experiência dos que viveram vem provar que uma vida terrena inútil ou mal empregada não tem proveito para o futuro e que aqueles que não buscam aqui senão as satisfações materiais as pagam muito caro, quer pelo sofrimento no mundo dos espíritos, quer pela obrigação em que se acham de recomeçar sua tarefa em condições mais penosas. Né? Assim, considerando-se as coisas deste mundo do ponto de vista extracorpóreo, da certeza da vida futura, longe de ser estimulada a despreocupação e a ociosidade, o homem compreende melhor a necessidade do trabalho. Olha que bonito, do trabalho, desenvolver-se, aqui diz Kardec, intelectual e moralmente. Então o Espiritismo nos ensina isso. Inclusive, recomendamos na obra O Céu e o Inferno aquele tópico, o Código Penal da vida futura. Num dos itens, os benfeitores tratam, Kardec ali anota que quanto mais virtudes, mais o grau de felicidade do espírito. Quanto maior o número de defeitos, maior a sua infelicidade. Então, é do interesse do indivíduo libertar-se dos defeitos morais e conquistar virtudes, que é o grande convite que o Evangelho de Jesus nos faz. Então, engana-se aquele que acha que nós vamos aqui adotar uma postura de ociosidade, de despreocupação. Não, nós vamos entender o verdadeiro sentido da vida a partir deste ponto de vista que o Espiritismo nos ensina e vamos procurar, sim, ser útil, trabalhar, aquele conceito de trabalho do Livro dos Espíritos, toda ocupação útil é trabalho. Então nós vamos olhar mesmo o trabalho profissional como sendo uma bênção, uma oportunidade de desenvolver a inteligência, de conviver com outras pessoas, de aprender, de ensinar, de ajudar, de ser ajudado. E ali nós vamos nos desenvolvendo intelectual e também moralmente, por conta das experiências variadas que a relação de trabalho nos propicia. Então passamos a valorizar o trabalho, a ação no bem em qualquer sentido. Isso é um primeiro ponto, dentro dessa perspectiva do ponto de vista da vida futura. Outra que Kardec aborda é tornar mais suportáveis as tribulações da vida. Tudo passa. Nós passamos a entender as causas do sofrimento, passamos a entender a finalidade pedagógica da dor quando ela nos visita, às vezes a título de prova, a título de expiação, e passamos não mais a nos revoltar com a vida, com Deus, com o próximo, e vamos entendendo que essas são oportunidades de nós desenvolvermos virtudes e valores nobres, a paciência, a resiliência, e continuarmos suportando com dignidade as dores. A vida única, ou sem essa perspectiva da vida futura, a pessoa vai praguejar toda a dor e todo o sofrimento. Não vai entender a grande lição que ela traz. E Kardec vai dizer algo aqui muito interessante, a respeito dos inimigos. Longe de mal querer os seus inimigos, ele lhes agradece por fornecerem oportunidade para exercitar a paciência e a moderação em proveito de seu próprio progresso. Tal é o resultado da diferença do ponto de vista sob o qual se encara a vida. Um nos dá balbúrdia e ansiedade e o outro a calma e a serenidade. Então, o ponto de vista da vida futura, não que queiramos ter inimigo, mas às vezes as pessoas se fazem inimigas de nós. E torna-se muitas vezes uma convivência difícil e desafiadora, mesmo dentro do ambiente familiar. De forma que para nós é um exercício de respeito, é um exercício de moderação, como diz aqui, não devolver ofensa por ofensa, mal por mal. Então eles acabam se tornando um coach moral em nossas vidas. Então, esse ponto de vista nos faz enxergar a vida com mais serenidade, com mais calma, de forma que
Os desafios da vida passam a ser entendidos de outra forma, embora sejam desafiadores. Ninguém aqui está dizendo que é fácil e simples, mas é um convite para que possamos nos empenhar e nos esforçar cada vez mais para que possamos sair triunfadores, mas não da perspectiva material, triunfadores dentro da perspectiva moral e espiritual de alguém que se esforçou para ser útil aqui na Terra. Por fim, Kardec narra que assistiu a uma peça de teatro chamada Os Efêmeros e que lhe causou uma impressão muito forte. Eles reproduziam aqui, diz ele, as cenas se passavam nos países dos efêmeros, cujos habitantes viviam apenas 24 horas. E no espaço de 24 horas, vimos-los passarem do berço à adolescência, à mocidade, à idade madura, à velhice, à decrepitude e à morte. Nesse intervalo de 24 horas, realizam todos os atos da vida, batismo, casamento, negócios civis, governamentais, etc. Mas como o tempo é curto, 24 horas, nessa peça teatral, e as horas contadas, é preciso muita pressa. Tudo se faz com prodigiosa rapidez, o que não os impede de fazerem intrigas e de sofrerem muito para satisfazerem as ambições e suplantar os outros, né? E isso leva daí o espectador a tirar uma lição moral. Fala assim, que gente boba fazer tanto mal para uma vida tão curta. Não seria melhor viver em paz? Olha que interessante. Esse, diz Kardec, é o quadro da vida humana, vista do alto, da perspectiva da vida futura. Então, se a gente se coloca nessa perspectiva, o que é uma vida física aqui na Terra, ainda que de 80, 90 anos, comparada com a eternidade do Espírito, ela é passageira, é simbolicamente como se fosse as 24 horas da peça do teatro. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai olhar, meu Deus do céu, que besteira. Às vezes eu corri tanto, apressei tantas coisas que não eram necessárias, gastei tanta energia, briguei por tantas coisas, fiz mal para as pessoas, fiz mal para mim, fiz escolhas equivocadas. Né? Nós vamos fazer essa leitura quando formos ao mundo espiritual e tivermos relativa consciência e lucidez, vamos olhar e falar, meu Deus do céu, olha só lá quanta coisa errada, por conta de uma perspectiva da vida. Então é como os benfeitores não olham aqui correndo para atender apenas as questões materiais, brigando por questões bobas, vivendo de forma tão infeliz, tão imatura. E o Espiritismo nos convida a um despertar, a um renascer na própria existência, a fim de que a gente possa agora exercitar intimamente, fazendo uma viagem interior, nos enxergando como seres imortais, cidadãos do universo. Há uma lição muito bonita do Carlos Torres Pastorino Espírito, na obra Impermanência e Imortalidade, se não me falha a memória, logo o primeiro capítulo, onde ele nos convida a repetir sobre este tempo presente e este tempo, o tempo real e o tempo relativo. Então, hoje, o tempo relativo é aqui o da Terra. Eu, Alessandro, 49 anos de idade, determinada família, determinada profissão, mas eu, ser imortal, sou isso? Não, eu estou apenas numa experiência transitória. Eu, na verdade, no tempo absoluto, que não tem nem medida, porque as medidas que nós usamos são aqui do tempo relativo da Terra, o ano, o mês, o tempo de vida, nós somos seres imortais, cidadãos do universo, com bilhões de anos já de vida e eternos. Então a gente passa e fala, meu Deus do céu, será eu, cidadão do universo, brigar por isso, discutir por aquilo? A gente começa a perceber que algumas coisas já não valem mais a pena, que o nosso conceito de vida, de triunfar, tem que ser diferente. Então, é um artigo que a gente acabou estendendo até um pouco de tempo a mais, mas assim é que eu acho muito bonito, porque às vezes mesmo nós espíritas, no dia a dia, no cotidiano, às vezes na pressa do cotidiano, na agitação dos desafios, acabamos nos esquecendo. E seria tão bom se toda vez que nós tivéssemos desafios, decisões importantes a serem tomadas, a gente pudesse exercitar essa visão do alto, essa perspectiva, né, na verdade, uma certeza da vida futura. Então, o que será melhor para mim, espírito imortal que estou aqui em progresso? Não, isso aqui não tem significância, não vou dar bola para aquilo que falar, não, isso é importante, o tempo religioso, a caridade,
a instrução, o aprendizado, usar melhor o tempo, passamos, portanto, a administrar melhor a nossa vida, como foi dito, com mais calma, com mais serenidade, com mais confiança em Deus, em que pese os desafios ou as tribulações naturais da vida, sobretudo no estágio de evolução em que nos encontramos. É um artigo muito belo. O próximo é Estatísticas de Suicídio. E, por coincidência, este programa aqui está sendo gravado no mês de setembro de 2021. Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio. E aqui eu chamo a atenção, várias vezes nós já falamos sobre essa temática, e aqui eu gostaria de chamar a atenção assim. Primeiro, recomendo as questões 943 a 957 de O Livro dos Espíritos, que vai tratar desse desgosto pela vida, o suicídio. E aqui Kardec, ele vai, a partir da notícia de um jornal que trouxe uma estatística francesa a respeito do suicídio à época, que para a época era um número realmente acentuado, desde o início do século XIX até a data, aqui 1862, já havia mais de 300 mil suicídios na França, em média 3 mil por ano. Hoje os números são maiores, mais de 1 milhão de suicídios por ano, um suicídio consumado a cada 40 segundos, se não me falha a memória. O número de tentativas ainda é maior, 3 ou 4 vezes maior. Então é um assunto que sempre merece a nossa consideração. E é interessante o que eu chamo a atenção, porque sempre fica aqui a dica para a leitura na íntegra da Revista Espírita, que você pode acessar pelo site da Federação Espírita Brasileira, baixar aí no seu aplicativo, no seu celular, no seu computador, ou através do kardecpedia.com, é ler o texto na íntegra. Porque existe uma obra que também fica aqui, sempre existem obras de referência, Memórias do Suicida, da grande médium Ivone do Amaral Pereira. Tem um livro que é bem assim, estatístico, traz observações muito boas, e um capítulo final que traz um pouco da doutrina espírita, Viver é a Melhor Opção, de André Trigueiro, onde, nesta obra do André Trigueiro, ele se baseia muito num relatório da Organização Mundial da Saúde de 2014. É um dos relatórios, talvez um dos últimos, o último, mais completo, onde fez um escaneamento do suicídio. E eu posso dizer que, utilizando como referência a obra do André Trigueiro, que traz esse relatório, Kardec praticamente antecipou esse relatório da Organização Mundial da Saúde em praticamente aí 140, 150 anos, porque muitos pontos que ele aborda aqui nesse artigo fazem parte do relatório. É impressionante este artigo de Kardec. Quando eu li pela primeira vez e fiz a comparação com o relatório da Organização Mundial da Saúde, eu falei, é impressionante. Olha só o caráter de revelação da doutrina espírita, como as suas informações são vitais. Kardec fala, né, que, inclusive, a forma de divulgar o suicídio, ele já aponta que estava errada naquela época, o que hoje se constata, porque dava-se muita ênfase ao gênero da morte e ao modo empregado, e não se cuidava do motivo, que, estudando o motivo, nos permitia buscar, diz ele, o caminho do remédio, ou as terapêuticas preventivas. Quando você divulga muito o gênero de morte e o meio empregado, isto acaba sendo, diz ele, um estímulo, um encorajamento. A pessoa que quer se matar começa a pensar no assunto mais, familiariza-se com o assunto, sente-se estimulada a se matar daquela forma como ele viu no noticiário. Então, hoje em dia estuda-se muito a forma de apresentar a temática, não dando ênfase ao gênero de morte e ao modo empregado. Kardec já apontava isso. Kardec vai falar dos suicídios voluntários, premeditados, não aquele praticado por impulso. Às vezes a pessoa está sob o efeito de álcool ou uma loucura psiquiátrica e acaba num momento de impulso praticando o suicídio. Hoje há muitos casos de suicídios premeditados. A pessoa começa a enfrentar o desgosto pela vida e aqui Kardec apresenta os motivos, daí a importância desse artigo, reveses da fortuna, decepções, pesares de várias naturezas, né, desespero, desgosto pela vida,
Na questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores qual a origem do desgosto pela vida. E eles dão ali 3 exemplos, não são os únicos, mas falta de fé, saciedade e ociosidade. De fato, hoje muitas pessoas, essa falta de fé, ou com essa fé fragilizada, enfraquecida, diante dos dramas da vida, não vendo, não tendo esperança para o futuro, acabam concebendo que a morte é a melhor solução. Saciedade, uma vida muito material, consumismo, ter, o sexismo, o individualismo, faz com que a pessoa, por mais que ela tenha, ela experimenta um vazio existencial, porque as questões materiais nunca vão preencher esses vazios da alma, que são preenchidos pelas nossas conquistas morais, espirituais, quando nós passamos a dar um sentido elevado e nobre pela vida. Quando a gente leva só o material, é uma felicidade ilusória, passageira, transitória. Quando vemos, estamos lá vazios, depressivos. E a ociosidade, quando nós não temos objetivos existenciais. Por mais simples que seja, ter um objetivo. E isso acaba alimentando o desgosto pela vida, os processos obsessivos que potencializam essas questões, fazendo com que a pessoa passe a conceber o suicídio. E nós sabemos que os espíritos narram, dentro daquela perspectiva da vida futura, sabemos que a morte não resolve nenhum problema, nenhum drama pessoal, não apaga nada. A vida continua e o espírito vai despertar do lado de lá frustrado, porque a vida segue e com os problemas, com os desafios agravados, com as dores morais e íntimas agravadas pelo gesto praticado. Então, quando a doutrina espírita combate a incredulidade, o materialismo, que às vezes insufla uma covardia moral para se fugir da vida diante das intempéries, Kardec fala que o Espiritismo nos traz esta visão, a narrativa dos espíritos que praticaram suicídios e falaram, não vale a pena, olha o quanto eu sofri. Como sendo um convite para a gente pensar melhor e ficar na vida. Tem um orador espírita que fala, por maior que seja o problema, é melhor ficar na vida física, custo-benefício, porque em se matando, violamos as leis superiores da vida e nos complicamos, e às vezes precisaremos de séculos para reparar este ato atentatório contra a vida, o auto-extermínio. Então, a visão espírita nos dá coragem moral para os enfrentamentos necessários, fazendo o melhor. E Kardec trata de um ponto muito interessante, é que algumas pessoas acabam se matando para reencontrar entes queridos. Às vezes não suportam o luto, a saudade e se matam para encontrar logo. E a gente sabe que o efeito é o oposto, porque não vai encontrar com este ente querido de imediato. Às vezes a pessoa vai ficar lá décadas sem qualquer contato com este ente querido, porque o gesto desequilibrado do suicídio vai o afastar ainda mais daquele ente querido. E é interessante que Kardec também vai falar, o que é objeto do relatório da Organização Mundial da Saúde, a respeito das afecções orgânicas. Aqui entenda-se doenças mentais que impactam o nosso físico, porque hoje sabemos que depressão, ansiedade, síndrome do pânico, etc., tem este impacto. Embora tenham as suas causas espirituais, sempre no ser imortal, mas ela afeta a química do cérebro, o funcionamento biológico do corpo, noradrenalina, serotonina, etc. Por isso que o Espiritismo é sempre a favor do tratamento médico, da psicoterapia, da medicação, sempre serão auxiliares muito importantes, junto com o tratamento espiritual, a mudança de hábito, o bom pensamento, a boa leitura. Então é importante isso. E Kardec fala com essas outras palavras, mas apresentando isso. E o relatório da Organização Mundial da Saúde fala que 90% das doenças, dos suicídios, são praticados por conta de doenças mentais tratáveis e diagnosticáveis. Ainda há muito desconhecimento, há muito preconceito por procurar um psicólogo, um psiquiatra, tomar um medicamento tarja preta. Mas, se for necessário, ótimo.
que possamos, diante de uma tristeza crônica, ansiedades crônicas que vão afetando a nossa qualidade de vida, vão trazendo desgosto pela vida, buscar os profissionais médicos. E buscarmos também as terapêuticas espirituais e morais, né? As terapêuticas que, via de regra, as religiões nos propõem, através das virtudes do Evangelho, um objetivo, um sentido existencial, é buscar uma ocupação útil, conforme Kardec coloca aqui. E à luz da doutrina espírita, as tribulações que enfrentamos, pedidas pelo Espírito antes da reencarnação, porque às vezes ele escolhe as provas, consente nas expiações, então o próprio Espírito as escolhe visando progredir. Aí chega aqui na Terra, fragiliza-se diante delas e pratica o suicídio. Naturalmente que não é a conduta recomendável. Há aqueles que trazem tendências suicidas de outras vidas, são ex-suicidas, e trazem estas velhas inclinações para fugir diante dos problemas. De forma que, quando trazemos essas inclinações, hoje, à luz da doutrina, entendemos aí que é o homem velho batendo a nossa porta. E cabe-nos realmente estabelecer este bom combate, como diz Paulo, para superar estas velhas inclinações, entendendo que vale a pena viver. Como diz a obra, viver é a melhor opção. Portanto, o Espiritismo é um convite para a perseverança, a fim de que, por mais difícil que esteja a nossa vida, possamos confiar em Deus, no socorro espiritual que não nos falta, entender a natureza desses desafios e nos empenharmos ao máximo para manter equilíbrio, a fim de que possamos superar tudo isso. Tudo passa, nenhum sofrimento é eterno, nenhum sofrimento dura para sempre. É assim que nós entendemos. Então, é um artigo muito interessante. Um outro artigo chamado A Hereditariedade Moral, através de uma carta que Kardec recebe, a pessoa questiona a hereditariedade moral, porque diz que há filhos parecidos com pais do ponto de vista moral, do ponto de vista das perspectivas, dos potenciais, né? E aí ele vai citar alguns exemplos na carta, mas Kardec, naturalmente, que à luz da doutrina espírita, refuta, dizendo, conforme está em o Evangelho segundo o Espiritismo, e é um artigo muito interessante, estudamos um pouco isso na revista de março de 62, Os Espíritos e o Brasão, quando entendemos que o corpo procede do corpo, mas a alma não procede da alma. Mas, para entender esta situação trazida pelo missivista, o que enviou a carta, nós passamos a entender as almas afins. Então, muitas vezes, numa mesma família, temos um pai e uma mãe, né, pais e filhos que são moralmente parecidos, porque são almas afins, que estão ali num estágio evolutivo muito similar e que reencarnam juntos. Então, a pessoa olha sem a visão espírita da reencarnação, olha não, acha que os pais transmitiram, através da hereditariedade, também os caracteres morais. E há muitos exemplos que demonstram o oposto, né? Pais virtuosos e filhos que não possuem essas virtudes, que são espíritos muitas vezes atrasados, difíceis, que levam uma vida totalmente diferente. E o contrário também se dá. Pais com defeitos, com dificuldade, com vícios graves, com comportamentos reprocháveis, e filhos que vêm e que mesmo vivendo naquele meio, não seguem aquele estilo de vida, porque são espíritos que já trazem conquistas morais, já venceram isto no passado e naturalmente optam por um caminho do bem. Então, a lógica da doutrina espírita é esta. Então, e diz aqui, nas comunicações espirituais, temos uma comunicação de Erasto e outra de São Luís, falando a respeito dessa temática, são duas belíssimas comunicações que ficam aqui sugeridas para o estudo, né? Mas basicamente um espírito evoluído, ele pode reencarnar num meio atrasado, destoando, portanto, do meio, para que ele sirva de estímulo para aqueles que estão mais atrasados, para que a sua atitude estimule aquele meio a melhorar. Ele pode reencarnar também num meio mais evoluído, parecido com o seu estágio de evolução, a fim de que ele possa conquistar outras virtudes, ampliar virtudes existentes, né? Dar seguimento ao seu processo de evolução. Espíritos inferiores podem reencarnar em meios atrasados,
procurando muitas vezes dar vazão às suas paixões descontroladas, aos seus instintos, permanecer nesse estágio primário, muitas vezes, ou optam, quando tem mais lucidez, é claro, por um meio melhorado, a fim de que pais virtuosos possam ajudar-lhes a vencer estas más inclinações, esses defeitos, né? Então, nós vamos encontrar no seio familiar essas características, essas configurações variadas. Portanto, de acordo com a necessidade de cada espírito, dos membros de uma família, então, às vezes, temos em casa espíritos difíceis, cristalizados no erro, e às vezes nós, pais, mais conscientes, cabe-nos a tarefa de semear o bem, de exemplificar o caminho do bem, ainda que este espírito de imediato não se modifique. Mas nenhum investimento de amor é perdido. E com essa perspectiva, ou a visão da vida futura, conforme falávamos, sabemos que todo investimento de amor fica na intimidade desse espírito, e cedo ou tarde isto vai frutificar. É inevitável. Então a doutrina espírita, com essa visão de que a alma pré-existia ao nascimento, já tem uma história, luz e sombra, conquistas e defeitos, às vezes mais virtudes do que defeitos, transformando-a num espírito um pouco mais equilibrado, ou quase nenhum defeito e muitas virtudes, às vezes espíritos muito evoluídos. É assim que nós vamos entendendo estas configurações familiares dentro dessa perspectiva espiritual, moral, entendendo que essas configurações atendem às necessidades daqueles que estão ali envolvidos. O corpo gera o corpo, os caracteres físicos, estatura, cor dos olhos, do cabelo, etc. Mas o espírito não procede do espírito. Quem cria o espírito é Deus. Né? De forma que é um artigo sempre muito atual para que nós possamos entender algumas situações tidas por alguns como inexplicáveis sem essa visão da reencarnação. Temos uma poesia muito bonita, A Criança e a Visão. Essas poesias da Revista Espírita, elas têm muito valor pela mediunidade, pela influência dos espíritos, porque às vezes são pessoas sem nenhum potencial para a poesia, mas que, sob a influência dos espíritos, trazem belíssimas poesias, mais por essa característica do que, às vezes, pelo conteúdo doutrinário. Falamos do suicídio, aqui tem uma lição, né, que comprova aquilo que nós falamos, duas pessoas que se amavam, mas que casaram-se com outras pessoas por exigências sociais e que, porque o amor não podia ser vivido, acabam praticando o suicídio e acreditando-se que iriam estar juntos após a morte, o que não acontece. Inclusive, a moça, ela é depois de um tempo trazida para uma comunicação espiritual, e às vezes são até as penalidades que dois suicidas por amor, para se reencontrar do lado de lá, o efeito é o oposto, não se enxergam, não sentem um ao outro, e era o que acontecia com ela. Ela procurava o ser amado do lado de lá e não o encontrava. Sentia os efeitos, os condicionamentos do suicídio, né? Sentia frio, sentia queimar, reflexo dos condicionamentos, das impressões, da vinculação ainda com o corpo, que acontece muito com o suicida, os risos infernais por conta das regiões que estava vinculada pelo ato, ou são outros espíritos debochando daquela situação, lamenta o gesto praticado, né? Mas dentro da visão espírita não existe pecado mortal. São erros mais ou menos graves, mas que o espírito vai poder depois retificar os passos a partir de novas reencarnações, porque Deus é amor e vai nos dar sempre oportunidades de refazer o caminho. Então, se temos algum amigo, algum ente querido que praticou o suicídio, a nossa oração, sabemos que eles colherão os efeitos do lado de lá, mas serão efeitos passageiros, de acordo com cada circunstância. Nesse caso, a lei de expiação não é uniforme. Há atenuantes, agravantes. Vimos naquele caso, algumas semanas atrás, de uma mãe que se mata por ter furtado 3 pães para os filhos famintos. A polícia foi atrás dela, ela, envergonhada, praticou suicídio. Então não há como nivelar. Há sempre questões pessoais que a lei de Deus leva em conta, que são por nós às vezes desconsideradas,
mas a lei de Deus é justa e perfeita e leva em conta tudo. O erro é sempre o erro, mas muitas vezes há essas atenuantes e essas agravantes, né? Então, a doutrina nos dá essa forma mais bela de entender a situação. Pois temos uniões simpáticas da alma, é uma comunicação muito bonita, onde nós vamos entender, e aqui o Espírito vai falar um pouco mais dessas almas afins, das almas mais elevadas, que se encontram nas regiões superiores, né, que têm um sentimento verdadeiro uma pela outra. Não há as simulações ou as mentiras das relações mundanas. Muitas vezes estamos num relacionamento com outra pessoa, ou mesmo no campo da amizade, e simulamos fidelidade, respeito, ternura, e muitas vezes ali aquela relação está alicerçada por outros interesses físicos, financeiros, sexuais, e aqui nós podemos simular, mimetizar, mas no mundo espiritual não há como. Então lá, quando nós nos deparamos com essas uniões simpáticas das almas, são almas que verdadeiramente se amam e que podem trilhar juntas o caminho de evolução, não como almas gêmeas, como se fosse uma metade da outra, presas por toda a eternidade. Não, a doutrina espírita descarta essa possibilidade, porque o nosso futuro é como Jesus, amar a todos por igual. Mas aí já é um estágio mais avançado das almas felizes que, com o tempo, se tornarão almas puras, e como almas puras, terão um amor igual por todas as outras almas. Para nós ainda é algo muito distante. Chegaremos lá, mas ainda é algo muito distante. Mas é bonito essa visão mais próxima aqui de nós, de almas elevadas, que verdadeiramente se amam e por isso continuam juntas no mundo espiritual. Podem, durante um tempo, seguir juntas no progresso, reencarnam-se juntas novamente, são essas uniões de almas afins, de almas realmente evoluídas, né? E que são casamentos assim, de uniões muito belas aqui na Terra, de respeito, de fidelidade, de ternura, de cumplicidade, histórias muito bonitas que vemos. Então, aqui diz que essas almas simpáticas seguem juntas do lado de lá. Eles dizem, né, que simbolicamente falando, usando ainda das referências humanas para que possamos entender algumas questões das regiões superiores, porque nos faltam palavras, eles dizem que este é, entre aspas, o casamento dessas almas felizes, o amor, né? É uma união, seguem juntas muito tempo, mas não vão ficar aprisionadas, né? Às vezes uma pode reencarnar e a outra ficar no mundo espiritual, mas logo estarão conectadas de novo. Então trilham até que chegam a esse estágio de almas puras, porque vão ampliando este amor para outras almas, e daí já não tem mais esta vinculação diferenciada de uma alma para outra alma, mas faz parte do processo evolutivo, né? E alguns perguntam desses casamentos descritos nas obras de André Luiz, por exemplo, naturalmente que em nosso lar, como outras colônias similares aqui na Terra, ainda é uma colônia com os seus atrasos, com as suas dificuldades, muito ali naquela região de transição tênue, muito perto das regiões umbralinas, e ali conservando-se hábitos ainda humanos. Então, são espíritos que vão voltar. Então, eles mantêm esses hábitos até para que, quando voltem, haja uma facilidade de adaptação ao cenário terrestre. Então, ali eles mantêm estas cerimônias, às vezes de noivado, casamento, mas nesse sentido de promessas que fazem, de almas que querem bem, querem voltar, estar juntas, e lá no mundo espiritual, numa espécie de casamento, fazem essas promessas de voltarem juntas, reencarnarem-se juntas, compondo uma mesma família, como marido e mulher, normalmente, para seguirem juntas, uma ajudando a outra. Então há estas cerimônias ainda em regiões espirituais, tidas como intermediárias, né? Mas à medida que o espírito vai evoluindo, o sentimento vai ganhando outros contornos e outras amplitudes, e nós já não ficamos mais presos a estas cerimônias, a esses cultos ou a esses hábitos ainda que são reflexos de um mundo atrasado como o nosso, onde nós conseguimos ainda amar um grupo muito pequeno de pessoas. Temos dificuldade de expandir o amor.
Isso é uma característica da Terra. Nós odiamos alguns, somos indiferentes a muitos e amamos um grupo seleto. Mas a cada reencarnação, odiando menos, menos indiferença, e vamos passando a respeitar e depois a amar essas outras almas neste exercício incessante que a reencarnação vai nos propiciando sem pressa, a eternidade, até que nós vamos atingir estes estágios de afeição pura do sentimento, realmente de amor, né? Sem que haja necessidade destes hábitos ainda humanos que nós trazemos, mas por pobreza da nossa linguagem, por não ter palavras às vezes para traduzir aquilo que acontece nas esferas superiores, eles acabam aqui utilizando-se simbolicamente dessa simbologia do casamento, né? Dessa união das almas felizes, mas é bonito saber que o sentimento, o afeto segue pós-morte, né? A morte não apaga. E vamos ampliando ainda mais estas afeições puras para um dia como Jesus, dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Vamos chegar lá, né? Depois uma mensagem muito bonita, uma telha do Espírito de Verdade, que é Jesus, falando aqui, ele fala que um homem passa pela rua, uma telha cai perto dos seus pés, e ele diz: que sorte, um passo a mais e eu estaria morto. E agradece a Deus. E muitas vezes, alguns dias depois, morre por outra causa. E aí as pessoas perguntam: mas por que acontece isso? A pessoa que passa pela quase morte, se liberta e consegue não desencarnar e passado um tempo morre. E aí ele diz que às vezes esses acidentes têm para mostrar a nós que a vida está por um fio. Às vezes há chamadas desencarnações assim, bobas, fatos simples, que falam: meu Deus, fulano morreu dessa forma, para mostrar o quanto a vida é transitória e passageira, que a qualquer momento nós podemos ser chamados para a vida espiritual. A morte biológica é inevitável. Então o Espírito de Verdade nos convida a este raciocínio. A pandemia da Covid-19 que estamos vivendo, quantas vidas ceifadas, mostrando para nós que a vida pode estar por um fio. Ninguém tem garantia de vida para daqui uma hora. O dia seguinte, quem é que garante? Então o espírita passa a olhar para a morte com serenidade. Kardec, na obra O Céu e o Inferno, tem um item: por que os espíritas não devem temer a morte? Não vamos ficar desejando a morte. Dissemos, valorizamos o estar no corpo, estar reencarnado. Mas sabemos que a morte é inevitável. E como diz aqui o Espírito de Verdade, nós temos que estar preparada para ela. Como é que se educa para a morte? Educando-se moralmente para a vida. Sendo útil, praticando o bem. Diz ele, esta é a nossa carta de recomendação do lado de lá. A prática do bem. E aí, com a prática do bem, perdoando, exercitando os bons sentimentos, nós vamos nos preparando. Quando a morte chegar, nós estamos preparados, estamos com a consciência em paz. Como Paulo, né? Morte, cumpre. O soldado que estava aqui a executar a morte diz: soldado, que estava trêmulo em executar a sentença de morte contra ele, cumpre o teu dever, porque eu já cumpri o meu. Então, a gente vai vivendo dentro do bem, esperando sempre que possamos estar aqui o maior tempo, mas às vezes o nosso planejamento é outro. E quando a morte chega, às vezes de forma inesperada, que a gente possa estar com a mala pronta, como disse Jesus, né? Amontoando os tesouros que os ladrões não roubam e que as traças e a ferrugem não consomem. É assim que nós vamos. E o Espiritismo, diz ele aqui, é o mapa que nos mostra o país aonde vamos entrar, ou seja, a vida futura. Então está relacionado com aquele primeiro artigo. Então o Espiritismo nos antecipa esta vida que nos aguarda. Então a gente vai preparando a mala. As questões materiais, aqui ficam. Bens, posses, né? Os afetos, as afeições, o bem, o intelecto e a moralidade, nós levamos. Então é assim que nós vamos nos preparando para a desencarnação, fazendo o nosso melhor dentro do ponto de vista moral e espiritual a cada dia. É uma mensagem muito bonita, né? E por fim, uma mensagem, uma comunicação chamada Júlio César, Clovis, que é o primeiro rei dos francos, Clovis I, e Carlos Magno. Já comentamos outras vezes. É a mensagem que fala a respeito da guerra. Diz
que foram espíritos que tinham missões diferentes. O Livro dos Espíritos trata da guerra, e é interessante que, quando ele trata ali na lei de destruição, a gente sabe que é indesejável. É ainda a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões, questão 742, e que um dia a guerra irá desaparecer com o progresso moral. Mas a última pergunta, 744, qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Então a guerra não é desejada por Deus, mas nós, espíritos inferiores, praticamos a guerra. Então, as leis superiores da vida se utilizam desse mecanismo escolhido por nós para trazer algum progresso. Teria outros meios? Sim, mas nós fazemos a opção pela guerra. Então, a espiritualidade tenta extrair progresso a partir disso. E nós vemos que o Império Romano, por exemplo, quando invadia os outros países, ampliando a sua extensão territorial, levava a cultura, levava a língua, levava progresso, né? Levava a religião, no caso do Império. E são missões diferentes, né? Me recordo de Joana de Ângeles, na obra Nascente de Bênçãos, primeiro capítulo, Providência Divina, falando que o Espírito, é o mesmo Espírito que veio como Júlio César, com a missão de expandir o Império Romano, o latim, para que depois, no futuro, Paulo de Tarso pudesse pregar a mensagem de Jesus para estes povos no latim, porque Paulo era o latim, o grego, Alexandre Magno difundir o grego. Né? Então são missões diferentes, né? Por conta do meio ainda atrasado. A guerra ainda é algo que acontece e muito aqui em nosso planeta. Então são missões diferentes. Vimos outro dia um documentário, o Império Romano, a Pax Romana, durante 200 anos aproximadamente, ali, primeiro século antes de Jesus, até mais ou menos o segundo século após Jesus, levando a Pax Romana, ou seja, garantindo a segurança dos povos que ela ia dominando e levando conquistas no campo da engenharia, da irrigação e tantas outras conquistas, permitindo progresso, porque outros povos ficavam atrasados nessa área. E quando o Império Romano invadia, levava tudo isso, cultura, a língua, a religião, progressos, etc. Então é uma forma diferente de progresso por conta ainda de um planeta atrasado como o nosso. Então é uma comunicação muito interessante, onde eles enaltecem o que Júlio César trouxe, o que Clovis trouxe, o que Carlos Magno trouxe, no ano 700 depois de Cristo aproximadamente, com a missão de unir o mundo europeu fragmentado, a fim de que no futuro a mensagem espírita pudesse frutificar nessa área. É uma mensagem de Lamennais, né? E ele diz que a guerra um dia ainda seguirá na Terra. Não só esta guerra ainda nesse sentido, mas ele fala interessante, a luta pelo bem. Ainda há um duelo, uma guerra pelo bem, né? Ainda há a luta simbólica entre o bem e o mal aqui na Terra. Aqueles que praticam o mal, aqueles que praticam o bem. Vemos os ódios, as guerras nas redes sociais, guerra de opiniões, guerra de ideias, revelando ainda a intolerância da criatura humana. Então são outras formas de guerra características de um mundo ainda atrasado como o nosso, que caminha para o progresso. Um dia a humanidade vai perceber que a guerra já não deve subsistir, a dominação, as mortes, o sofrimento que a guerra traz, e mesmo essa guerra, porque o bem um dia será vivenciado aqui na Terra, então não há necessidade mais dessas guerras, os maus vão saindo, esta era de transição. Então é uma mensagem muito bonita, uma forma de enxergarmos um pouco as tarefas desses espíritos, né? Conforme nós mencionamos, um progresso diferente, como está ali na questão 744 do Livro dos Espíritos, né? E muito, muito importante isso, né? E, por fim, um aviso de Kardec, de uma obra que ele recebeu e que ele fez uma análise e diz que, embora tenha alguma afinidade com a doutrina, há pontos que não tem. Então, ele faz uma crítica doutrinária. Assim deve ser nós, na casa espírita, né? Qualquer obra deve passar pelo crivo da doutrina. E se não adianta a obra ser 50% espírita, ela tem que estar 100% alinhada com a doutrina. Esse aqui é mais um exemplo de Kardec, para que a gente possa entender uma obra como de conteúdo doutrinário. Nós pedimos aí as escusas, hoje estendemos um pouquinho a mais, mas é porque
a revista estava muito rica, cheia de lições, né? E aqui a gente trouxe uma síntese. Repito, vale a pena ler. A Revista Espírita é esta tarefa extraordinária do nosso querido Allan Kardec. Muito obrigado.